Uma pergunta do sábado passado. Quipá é mandamento? Quipá, né? Cadê? Quipá é mandamento? Yeshua não criticou as tradições humanas? De onde surgiu essa tradição? Do Papa? Não é idolatria? Estão perguntando sobre quipá. Yeshua não era contra... Yeshua não era contra as tradições? Antes de falar sobre quipá, vou responder o seguinte. Yeshua não era contra as tradições? Não, depende. Ele fala... Vocês anulam o mandamento de Elohim pelas suas tradições. Tem tradição que anula a palavra de Deus. E ele criticou. Mas a Brita Rabachá fala que Yeshua foi participar de Hanukkah. Hanukkah está na Bíblia? Não, é tradição. E ele participou. Quando? Então, Yeshua participou de Hanukkah, que é tradição. Um exemplo, quando ele chega na festa de Rosh Hashanah, que ele fala, rios de águas vivas fluirão, se crerem em mim, como creem as escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Ele estava em Rosh Hashanah, minha garganta secou aqui, eu pronunciei meio estranho, Rosh Hashanah. Isso é uma festa o quê? Da tradição. Isso é uma festa da tradição e ele estava lá e ele disse que a tradição das águas da libação do templo apontam para ele. Vou dar um outro exemplo. Quando Yeshua estava em Pêssar, ele disse que o vinho simboliza o seu sangue. Eu pergunto para você, meu irmão, onde está escrito na Bíblia que Pêssar se comemora com vinho? Em lugar nenhum. Pega aí. Não está na Torá, não está em lugar nenhum que Pêssar se comemora com vinho. Isso não está na Bíblia. Mas por que ele estava comemorando com vinho? Porque ele estava seguindo o quê? A tradição. Eu estou dando aqui alguns exemplos, mas eu tenho vários e vários exemplos que Yeshua seguia as boas tradições do povo de Israel. Ok? Então... eu tenho vários e vários exemplos que ele seguia as boas. Em Atos, nós lemos aquele episódio que os discípulos estavam à noite, depois do Shabat, com as luzes acesas. Aquilo ali era o quê? Era a Havdalah. Onde a Havdalah está na Bíblia? Em lugar nenhum. Aquilo ali era o quê? Tradição. Então, Yeshua cumpriu tradição? Sim. Quer ver um exemplo? A mulher do fluxo de sangue. Pega aqui, eu peço minha esposa, tzitzit aqui, pega um talit katan aqui, um talit katan branquinho com tzitzit. Vou dar um exemplo aqui. Não, talit katan. Um exemplo, Yeshua estava usando, o katan tá ali embaixo. Minha esposa não, o de baixo, peraí, só para mostrar aqui, para exemplificar aqui. Esse achou. É que aqui meu parece um baú com tanto talit. Um exemplo, a mulher do fluxo de sangue tocou tzitzit de Yeshua, né? A mulher do fluxo de sangue tocou tzitzit. A Bíblia fala de tzitzit, mas não diz como é feito o tzitzit. A Bíblia não diz como é feito o tzitzit. Ora, e não diz onde se usa tzitzit, como que é feito. E Yeshua tinha um tzitzit que era feito de alguma forma. Ok? Isso é óbvio. Yeshua tinha tzitzit que era feito de alguma maneira. E se ele usava um tzitzit que era feito de alguma maneira, era uma maneira de acordo com alguma tradição. Repito, eu não estou dizendo que necessariamente era igual a esse, ok? Podia não ser necessariamente igual a esse, mas se a mulher do fluxo de sangue tocou o tzitzit dele, então ele usava um tzitzit, que está na Bíblia, mas como é feito o tzitzit? Ele usava um tzitzit que era feito como alguma tradição, até porque na época havia várias tradições distintas de como se fazer o tzitzit. Então, repito, Yeshua não era contra as tradições. Ah, mas ele combateu as tradições dos anciãos. Ele diz, vocês anulam a palavra de Deus com as suas tradições. Ele combateu as tradições que contrariam as escrituras. Ele combateu as tradições que anulam a Bíblia, ok? Esse é o ponto fundamental. E Quipá? Onde Quipá está na Bíblia? Olhem só, quem entende cultura judaica, e você, até que você não entenda, você vai entender a minha explicação. Veja, como que surgiu isso? Como que surgiu o Quipá? Veja,
Nós sabemos que havia o templo de Salomão, o primeiro templo, em que as pessoas iam adorar ao Eterno no templo. Os sacerdotes, a Torá fala que eles só poderiam entrar no templo com as vestes sacerdotais. Isso está na Torá, eu tenho shiur sobre isso. Eu coloco até foto das vestes sacerdotais. Eu coloco. E tanto o sumo sacerdote quanto o sacerdote comum tinham que estar, não é? Um com migbaat e outro com mitznefet, que eram coberturas da cabeça. Isso está na Torá, eles tinham que usar cobertura. E outras roupas. Diz a Torá que se os sacerdotes entrassem sem uma das peças, mereceria a pena de morte. Então, eu vou explicar onde chegou o kippá, mas só para tu entender o raciocínio. Os sacerdotes e o sumo sacerdote tinham que entrar com a cabeça coberta, isso está na Torá. Se eles não entrassem com a cabeça coberta, o que iria acontecer? Pena de morte. Por conta disso, todo o povo de Israel, na antiguidade, pegou o hábito, até porque os povos antigos usavam uma espécie de túnica cobrindo a cabeça, que deu origem do talit moderno, né? Usava uma túnica, as pessoas pegaram o hábito de usar uma cobertura para entrar no templo, porque os sacerdotes tinham que entrar com a cobertura. E daí eles usavam. Tanto é que é um texto de Jeremias, eu não me lembro de cor, que fala que as pessoas estavam com a cabeça coberta. Em português botam um turbante, que estavam com a cabeça coberta. Então surgiu daí essa tradição, que é uma boa tradição, porque no estudo que eu dei, é um estudo que está no YouTube, As 8 Vestes de Yeshua. As 8 vestes de Yeshua, eu explico a simbologia da cobertura da cabeça. Então as pessoas começaram a usar isso no templo. E hoje, não tem templo? O que aconteceu? O templo de Salomão foi destruído. Quando o templo de Salomão foi destruído, o povo de Israel foi para o cativeiro o quê? Babilônico. E lá na Babilônia, eles construíram as primeiras sinagogas. Até então não havia sinagoga e eles construíram sinagogas. As sinagogas eram uma mini reprodução do templo, tal como até hoje. Hoje, a sinagoga tem Ner Tamid, isso havia no templo. A sinagoga tem a Torá tinha no templo. Toda sinagoga tem o Aron HaKodesh, que é a arca sagrada, a arca da aliança. Isso tinha no templo. Então as sinagogas eram uma reprodução do templo. E, ao reproduzir o templo, entendeu-se que quem entrava na sinagoga tinha que fingir, não. Era como se estivesse entrando no próprio templo. Tanto é que tem uma profecia de Yehezkel, Ezequiel, há uma profecia de Ezequiel dizendo que, ainda que o povo fosse levado a cativeiro, essa profecia é linda, o santuário do Eterno estaria com eles. Olha só, há uma profecia de Ezequiel dizendo que, ainda que Israel fosse para o cativeiro, o santuário do Eterno iria acompanhá-los. Mas como o santuário do Eterno vai acompanhar se o templo de Salomão tinha sido destruído? A resposta é, as sinagogas representam o templo. Até hoje, várias sinagogas têm nome de templo. Então, quando criou-se a sinagoga, as pessoas começaram a ir em sinagoga. E daí elas pensaram assim, se no templo nós tínhamos que ir com a cabeça coberta, na sinagoga nós também teremos que ir com a cabeça o quê? Coberta. Ok? E aí surgiu, só que vejam só a sua pergunta, kippá não é necessariamente isso daqui. Você pode ir em sinagoga com qualquer cobertura na cabeça, ok? Você pode ir com boné, você pode ir com turbante, você pode ir com outros tipos de cobertura. Ah, o kippá surgiu com um papa? Galera, isso daí eu acho até engraçado, porque perguntaram isso. O Papa usa um negócio parecido, mas isso daqui vem muito antes de Papa, galera. Isso vem muito antes da Igreja Católica. Eu não tenho culpa se o Papa copiou.
Pô, mas é um absurdo. Seria a mesma coisa. A Igreja Católica copiou o hábito de fazer orações. Então eu vou parar de orar. Eu vou parar de orar. A Igreja Católica tem o hábito de ler a Bíblia. Então eu vou parar de ler a Bíblia porque a Igreja Católica lê a Bíblia. Poxa, gente, a Igreja Católica, o Papa usa um negócio parecido com o meu, eu vou parar. Pô, não é porque o católico faz um negócio que eu vou deixar de fazer, galera. Pô, isso daí é um absurdo. Isso é um absurdo. Nós não temos nada a ver com a Igreja Católica. Então esse negócio de que o Papa que inventou o kippah, isso é lenda urbana, galera. Isso daí é rabino Google, é rabino Wikipédia, é rabino grupinho do WhatsApp. Isso daí não é, entendeu? Se você pegar qualquer livro acadêmico, ok? Mas não me perguntaram aí, é a última coisa que eu vou falar, já que eu tô empolgado nisso. Tzadok, mas e lá na carta dos Coríntios, ok? E lá na carta dos Coríntios que Paulo fala que o homem deve orar com a cabeça descoberta. Então Paulo será que ele era contra o kippah? Lá em Coríntios ele falou para o homem andar com a cabeça descoberta e a mulher colocar o véu, ok? Aí, por que Paulo falou isso lá em Corinto? Eu até tirei aqui para exemplificar. Aí nós temos que entender o contexto histórico. Isso que as pessoas não entendem. Corinto, e eu já fui em Corinto. Corinto era uma cidade na Grécia. Hoje você pode fazer visita, existem ruínas. Naquela época havia discípulos de Yeshua, judeus e gentios. E eles criaram uma congregação lá. Só que eu tirei aqui para você entender aqui. Mas aí o que aconteceu? Lá na Grécia Antiga, todo escravo andava com uma cobertura na cabeça. Como que você sabia quem era escravo na rua? Porque ele tinha uma cobertura na cabeça. A cobertura na cabeça identificava que ele era escravo. E como que eu sabia quem era um homem livre? O homem livre, ele andava sem cobertura na cabeça. Isso em Corinto, ok? Paulo escreveu para um contexto específico. Então, o que acontece? Quando as pessoas iam congregar, tinha gente com cobertura na cabeça, você falava, pô, ele é escravo. Tinha gente sem cobertura na cabeça que você dizia, ele é homem livre. E aí, em uma mesma congregação de discípulos de Yeshua, pô, você fica ali com dois tipos de membros. Um que é escravo e um que é homem livre. E o que Paulo nos ensinou em Gálatas, que se aplica aqui em Coríntios também? Ele nos ensinou o seguinte, não existe escravo e nem homem livre. Nem homem, nem mulher. Todos são um no Mashiach. Então, por que ele mandou todo mundo tirar a cobertura? Porque quando você tira a cobertura dentro de Corinto, significa que todos nós somos livres. Ainda que você fosse escravo de alguém, quando você entrava na congregação, você tirava a cobertura porque ali você era livre e ali você deveria ser tratado igualmente por todos os irmãos. Ali você tinha que ser tratado. Então, para evitar acepção de pessoas em Corinto, em um contexto específico. Então, gente, ele fez isso para proteger as pessoas que eram escravos e servos e para que não houvesse ninguém melhor do que ninguém. Qual é o erro das pessoas hoje em dia? O erro de todo mundo é pegar isso que ele escreveu para os coríntios e achar que isso se aplica em todo canto do mundo. Mas, repito, ele não escreveu a carta aos brasileiros, a carta aos suecos, a carta aos chineses. Foi a carta aos coríntios, dirigida àquela congregação específica, ok? E por que ele mandou mulher usar véu? Significa que você, mulher, hoje tem que usar véu?
significa toda mulher é obrigada a usar véu. Por que ele mandou a mulher usar véu? Em Corinto, isso aí é só estudar história e arqueologia. Em Corinto, havia as prostitutas cultuais do templo. Que havia um templo, eu já fui nas ruínas do templo em Corinto. Havia as prostitutas cultuais que elas andavam sem véu. Então, quando você olhava uma mulher na rua sem véu, você falava, é uma prostituta, é uma pagã, é uma idólatra. Mulher sem véu em Corinto, você sabia que era pagã. Só que o que aconteceu? As discípulas de Yeshua estavam andando sem véu, pô, elas estavam sendo confundidas com prostitutas, com pagãs, com idólatras. Ou seja, elas estavam dando mau testemunho, ok? Elas estavam dando mau testemunho, porque, poxa, e daí o que Shaul faz? Não, vocês vão ter que usar o véu. Para quê? Para que não houvesse dúvida que elas eram mulheres o quê? Que serviam a Yeshua. Seria a mesma coisa se hoje eu aqui no Brasil, isso existe na minha congregação, se eu falar, ó, é proibido mulher ir de minissaia. Não é? Ou seja, é para quê? Para não ser, não é para você não se portar como uma prostituta, né? É proibido você ir de minissaia. Então, por que eu tô dizendo isso? Porque, pô, você é proibido você chegar ali, sei lá, com uma roupa de prostituta. Então, Paulo, ele colocou essa halachá, mas que você entenda, isso é uma halachá específica para a comunidade de Corinto, ok? Agora, nós podemos aplicar esse princípio, os princípios? Talvez, até pode, mas por isso que na minha congregação, mulher não é obrigada a usar o véu. Por quê? Porque aqui no Brasil, usar véu ou não usar véu não tem nada a ver com ser prostituta ou não. Não tem nada a ver com ser idólatra ou não. Na cultura brasileira, o véu ou sem véu não tem nada a ver com ser idólatra ou não, ok? Mas o que eu exijo é tzniut. O que é isso? A mulher tem que ir com uma roupa decente. Decente, pô. A roupa tem que ser decente e isso é uma coisa que eu quero até criar até um manual, um código de vestimenta. Eu quero até criar um código de vestimenta porque, né, sempre tem gente que às vezes é meio sem noção. Sempre tem gente que é meio assim, eu queria criar um código para antes de você ir me visitar, você ler e saber como você vai ter que se portar. Homem e mulher, mulher e homem também, né? Mulher e homem. Já aconteceu de um sujeito chegar lá com uma camisa regata, bermuda e chinelo. Eu falei, olha, meu filho, é a primeira vez que você tá vindo aqui, eu vou até deixar, porque você não sabia, tudo bem. Vou deixar, você tá de chinelo, de camisa regata, eu vou deixar, mas a próxima vez, você venha com uma roupinha decente. Passou um mês, o sujeito volta. O sujeito era médico, hein? Médico. Estudando medicina, acabando medicina. O sujeito volta, o cara presta a ser médico de bermuda, chinelo e camisa regata. Aí eu falei pra ele, ó, eu já te dei uma chance. Agora não tem como. Tchau. Entendeu? Tchau. E daí ele foi, né, teve que ir embora, pô, já deu uma chance. Pô, repito, gente, se é um mendigo, se é um sujeito que, pô, não tem condições, você tem que receber. Pô, um mendigo você vai ter que receber de qualquer jeito. A pessoa não sabe. Poxa, agora o sujeito, eu avisei a ele, o camarada tem uma boa condição financeira, né? Medicina é uma faculdade caríssima, 10 mil, 12 mil por mês. O cara tem dinheiro, o cara foi ali meio pra afrontar, pra me afrontar, porque eu já falei pra ele que não podia. Então ele foi ali pra me afrontar, foi barrado no meio do negócio. Cheguei lá e ele teve que ir embora. Nunca mais voltou. Mas, repito, eu estava falando aqui de Corinto, a regra de uma roupa adequada, de uma roupa sem sensualidade, de uma roupa idônea, esse princípio é válido até os dias de hoje, ok? Nós temos que observar isso, tanto para mulher como homem também, ok? Eu acho que a gente tem que usar uma roupa que seja digna. Gente, que o Eterno abençoe e guarde todos vocês. Shabbat Shalom. Até a próxima semana. Que vocês tenham aí um Shabbat abençoado na presença do Eterno. Shalom, Shalom. Um grande abraço para todos.